Vamos nesse momento refletir um pouco. Eu li na minha versão aqui, a King James, aqui na outra versão, em Provérbios, capítulo 31, versículo 30, parte B, ele vai dizer assim, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém? Podem se sentar? Mamãe, coisa maravilhosa, né? O legado de uma mãe segundo o coração de Deus. Tem pessoas que muitas das vezes eles não têm aquela concordância de comemorar o Dia das Mães. Mas eu penso diferente. Dentre outras tantas datas comemorativas, creio que o Dia das Mães, acho que é uma das datas que é para ser comemoradas. Com alegria. Por quê? Porque a mulher recebeu um dom maravilhoso. E recebeu o poder de Deus para gerar uma vida. Não é verdade? A mulher é a única que tem esse poder. A mulher é a única que tem esse dom de gerar ali dentro dela uma vida. O Dia das Mães não é apenas uma data comercial, né? Como muitos aí comemoram como se fosse uma data comercial, mas uma oportunidade para refletirmos sobre um dos papéis, como eu disse, um dos papéis mais sagrados estabelecidos por Deus. A Bíblia não esconde as imperfeições humanas, não esconde, mas exalta o poder de uma mãe que confia no Senhor. Exalta aqui o poder de uma mãe que confia no Senhor. Como nós vemos na leitura que nós fizemos, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Nós vamos aqui refletir alguns aspectos de mãe, refletindo sobre, na Bíblia Sagrada, como ser uma mãe, segundo o coração de Deus. Qual é o legado de uma mãe segundo o coração de Deus? O primeiro é o alicerce da oração. Alicerce da oração é o primeiro legado de uma mãe segundo o coração de Deus. E nós temos aqui um exemplo que nos retrata Ana. A primeira marca de uma mãe cristã em sua vida é a sua vida de joelhos. Oração. Em 1 Samuel, vemos Ana, o exemplo dessa mãe. Ela não tinha as respostas, mas sabia onde buscar essas respostas. Todos conhecem a história de Ana. Ela não tinha as respostas, mas ela sabia onde buscá-las. Mas para que ela possa buscar e encontrar essas respostas, ela teve que fazer teve na vida dela duas coisas. Primeiro, entrega. Ana pediu um filho. Mas ela não pediu um filho apenas para satisfazer um desejo pessoal. Ela tinha sim aquele desejo de ser mãe. Mas ela pede esse desejo, ela almeja esse desejo não apenas para satisfazer o seu desejo pessoal, mas para devolvê-lo ao Senhor.
devolvê-lo ao Senhor. E com essa lição que trouxe para Ana e traz para nós, o maior presente que uma mãe pode dar aos filhos não é bens materiais, mas sim a cobertura espiritual. Mães que oram movem a mão de Deus sobre a vida de seus filhos. Então esse é o primeiro legado. Uma mãe que ora, uma mãe que entrega seus filhos a Deus, que ora pelos seus filhos, é uma mãe que ora porque pede o mover de Deus, da mão de Deus sobre a vida dos seus filhos. E o segundo legado de uma mãe é a transmissão da fé. Olha só que maravilha, transmissão da fé. E na Bíblia nós vemos aqui o exemplo de mais duas pessoas que fez essa transmissão de fé. Está lá, registrado na segunda carta de Paulo a Timóteo, falando de Lloyd e Eunice. Quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, lembrando-se da fé não fingida que habitava nele. Aquela fé não fingida. Ele destaca aqui que essa fé veio de quem? Da sua avó, Lloyd, e da sua mãe, Eunice. Por quê? Porque elas transmitiam a fé delas para o filho através de ensinamento da palavra de Deus, e por isso Paulo ele escreve essa carta elogiando Timóteo, que ele não tinha uma fé fingida, mas uma fé verdadeira, autêntica, que veio transmitida de sua avó e de sua mãe. Transmissão de fé. Timóteo tornou-se um grande líder porque viu o Evangelho. Olha só, Timóteo se tornou grande líder porque viu o Evangelho onde? Sendo vivido dentro de casa. O legado de uma mãe. Como é que estamos trazendo para nossas vidas hoje, para as nossas mamães? Como é que está sendo o seu legado? Como é que está sendo a sua transmissão de fé para o seu filho? Será que o seu filho está vendo dentro da sua casa essa fé genuína? Será que ele está vendo essa fé genuína dentro da sua casa para quando ele crescer, ele poder levar esse legado na vida dele? Porque isso nos traz uma responsabilidade, principalmente para as nossas mães, que ser mãe, olha só, presta atenção, ser mãe é ser a primeira missionária na vida de uma criança. Você já parou para analisar isso aí? Deus não te deu um papel, Deus não te deu o poder de simplesmente gerar um filho só para dizer que é mãe. Deus te deu a responsabilidade de ser a primeira missionária na vida de um filho. Como? O ensino da palavra no cotidiano, no dia a dia. Em Deuteronômio é o que sustenta o caráter do filho no futuro. E o terceiro, como faço para ser o legado da mãe, segundo o coração de Deus? Força e resiliência. Força e resiliência. E nessa força e resiliência nós temos um exemplo de uma mãe que teve força e resiliência. Quem é essa mãe? Maria. Maria, a mãe de Jesus.
Ela enfrentou o impossível com a frase: faça em mim segundo a tua palavra. Se você recebesse hoje da palavra de Deus, dizendo assim: você vai ter um filho, e esse filho será para mim, esse filho vai ser para o meu uso na minha vida, a vida dele será a minha vida aqui na terra, o que você faria? Porque Maria, ao ouvir isso, ela diga: faça-se em mim segundo a tua palavra. Isso traz a ela a coragem sobre pressão. Ela esteve ao pé da cruz quando todos fugiram. Maria esteve lá. Irmãos, ser mãe exige uma força que muitas vezes parece sobre-humana, que só mulher pode entender. Mas que essa força, ela tem que ser alimentada pela graça divina, pela graça de Deus. Mas precisa ter uns cuidados nos detalhes. Como lá em Caná, a mãe é aquela que percebe quando o vinho está acabando. Não é verdade? Quando percebe que o vinho está acabando e aponta para a solução, dizendo: fazei tudo o que ele vos disser. Mediante essas três características do legado de uma mãe segundo o coração de Deus, como é que está sendo você uma mãe? Como é que seu filho está olhando para você na orientação bíblica em ser mãe? Quais são os exemplos que você está passando para o seu filho mediante a palavra de Deus? Será que você está tendo um alicerce de oração, mostrando para o seu filho que precisamos estar em oração constante, como foi o exemplo de Ana, orando a Deus? Será que você está transmitindo essa fé para o seu filho, como Lloyd e Eunice transmitiu para Timóteo? Será que você está fazendo esse papel, também transmitindo essa fé verdadeira para os seus filhos, na sua casa? Será que você está tendo essa força e resiliência, mostrando essa força em permanecer na graça divina de Deus, como foi o exemplo de Maria? Como é que está a sua vida? Como é que está sendo você como mãe, mediante a graça de Deus? Como é que está? Porque nós temos aqui, para nós chegarmos à conclusão, o valor de uma mãe. Qual é o valor de uma mãe? Acho que muitas as mulheres que são mamães aqui vão saber mais ou menos qual é o valor de uma mãe. A Bíblia encerra o capítulo 31 de Provérbios dizendo que os filhos de uma mulher virtuosa se levantam e a chamam de bem-aventurada. Aqui na minha versão aqui está: seja essa mulher virtuosa recompensada por seus merecimentos e suas boas obras proclamadas à porta da cidade. Valor de uma mãe. Para os filhos, honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. É um ato de adoração a Deus.
um ato de adoração a Deus. E para as mães? Seu trabalho não é em vão. Não é em vão. Mesmo nos dias de cansaço, lembre-se que você está moldando uma geração. Mesmo nos momentos de cansaço, quando você estiver cansada, lembre-se, você está moldando uma geração. Deus vê o seu sacrifício lá no escondido, e Ele é o seu galardão. Lembre-se disso. E para nós encerrarmos, em suas orações, para ser uma mãe com um legado segundo o coração de Deus, nós pedimos que o Senhor fortaleça o coração de cada mãe. Os corações feridos, os corações angustiados, os corações cansados, que o Senhor fortaleça o coração de cada mãe. Que o Senhor cure as feridas daquelas que sofrem. Que o Senhor dê sabedoria para guiar cada lar no caminho da vida eterna. Esse é o legado segundo o coração de Deus. O legado de uma mãe. Ser mãe, o papel de ser mãe que você recebeu, não foi só para gerar, povoar, multiplicar. Não foi só para isso. Seu papel foi para ministrar a palavra de Deus, ser uma mãe que ensine seu filho no caminho da vida eterna. Isso não descarta do papel do pai, não. Mas a Bíblia ela vem ressaltar mais aqui porque, principalmente naquela época, os pais aqui trabalhavam muito, né? E as mães ficavam em casa, né? Hoje os papéis estão meio invertidos, mas mesmo assim a palavra de Deus enfatiza dizer que esse é o papel da família. A mãe tem que ser exemplo dentro de casa. A mãe tem que dar aquilo que a palavra do Senhor nos pede. Ensine o seu caminho no caminho em que deve andar. Quando for velho, não se desviará dele. Amém?